Salve, salve! Kleber Camargo, estamos aqui com Kleber Camargo Rodrigues para mais uma entrevista da série que eu e a Márcia Betânia estamos atuando aí, entrevistando pessoas que, de uma forma ou de outra, tiveram alguma participação, foram impactadas de alguma forma pelos EPCs, os Encontros Populares de Cultura, que foram realizados no início da década de 80, meados da década de 90, e que foram uma referência muito importante para muitas pessoas de todas as Minas Gerais e do país, inclusive, né? Muitas pessoas, de uma certa forma, fizeram um intercâmbio com os agentes culturais de Minas nesse processo. Kleber, muito obrigado por sua participação, né? Você teve uma participação assim, muito importante nesse processo, né? E a gente queria ouvir, né, puxar pelo fio da sua memória aí, o que te traz, o que isso significou na sua vida. Mas antes de a gente falar sobre o EPC especificamente, é muito importante que as pessoas saibam quem é o Kleber Camargo, né? De onde você vem, para onde você está, para onde você vai, né? Onde você andou nesse período todo, né? Aí nesses 40 anos, né? Kleber é um agente cultural, um produtor cultural, né? Um dos mais importantes aí de Minas Gerais, além de poeta, né? Também, eu sei que é. Mas eu queria deixar que você falasse de você, né? Então, muito obrigado por sua participação e começa falando um pouco para a gente da sua trajetória. Primeiro de onde você veio, uma mini biografia sua aí, mas depois entrando na parte realmente, como é que você se meteu nesse mundo tão vasto da cultura e por quê? Uai, né? Uai, tá mineiro, já mineiro. Bom demais, né? Primeiro, o EPC está colocando as garras novamente de fora, né? O pé na estrada, né? E uma alegria enorme falar com você, Divan, e com o Márcia, com dois amigos queridos, né? Parceiros, amigos, pessoas que são referências para mim, que eu admiro e que eu, como diz o outro, eu assino cheque em branco se for necessário. Opa! A minha história na cultura, ela vem desde cedinho, sabe? Rabiscando em papel de pão, começando a fazer teatro, jornal alternativo, festivais de música, festivais de teatro, até ir para o EPC, né? Eu sou de uma família que todo mundo tem alguma coisa, algum pezinho, mas quem tomou coragem para algumas coisas para externalizar, talvez, primeiramente fui eu, e outros amigos, parentes foram também achando seu rumo nisso, né? A cultura é uma cachaça, né, que eu tomei há um bom tempo e que eu não consegui sair dela. Já tentei, trabalhei em banco, trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em outras coisas, mas ainda não consegui sair ainda, sabe, largar e fazer outra coisa na minha vida que não seja alguma coisa do fazer cultural, que esteja ligado à arte, à cultura, à transformação social através da cultura e da arte. Eu acho que para mim é mais do que um ofício, é uma missão, sabe? Uma missão, é uma militância mesmo. Não consigo pensar que a cultura está com a questão de grana na frente primeiro, mas cada dia mais a gente sabe que é fundamental que a gente tenha grana para fazer, porque os que fazem mal feito têm grana para fazer. Então nós que temos capacidade, né? Uma galera que pensa diferente, que é um país mais justo, a gente também tem que ter, né? Então, é um pouco disso. E comecei numa época que a gente não tinha curso para nada disso, né? Então, nós fomos aprendendo, fazendo, né? Apanhando, produzindo e tomando prejuízo, produzindo e, quer dizer, caindo, levantando. A gente sendo aluno e professor ao mesmo tempo, né? E sempre com aquela coisa de fazer por Itabira, né? Toda vez que a gente saía de Itabira, a vontade de trazer para a minha terra, ainda moro em Itabira, né? Tive um tempo fora em BH, tive oportunidades para outros lugares, mas não consegui ainda
largar esse umbigo danado que está plantado aqui. Então, mas sempre que passo do trevo da minha cidade, imagino que o mundo está aberto. Itabira, a gente tem a limitação das montanhas, né? Então, a gente costuma dizer que tem uma galera que a gente chama de a turma do trevo, né? Enquanto a gente está ali naquele trevo da cidade, a gente, até o trevo, né? A gente está muito limitado às montanhas de Itabira. Depois o mundo se abre, né? Qualquer lugar que você vai, o mundo tem perspectivas, possibilidades. Eu, ao longo desses mais de 40 anos de trabalho na agricultura, quase 50, né? Acho que completo 50 no ano que vem, tive a oportunidade de pisar em vários países, graças a Deus, né? Várias cidades do Brasil e em vários países. Em todos os lugares, o que abriu as portas foi realmente a cultura, né? Foi ser uma pessoa da terra de Carlos Drummond de Andrade, que é o poeta maior que muitas vezes incompreendido na nossa própria terra, mas foi isso que, na maioria das vezes, abriu as portas. A outra coisa que abriu as portas, foi o brilho no olho que a gente carregava. Então, todo lugar que eu cheguei, muitas vezes você se comunica, está na Alemanha. É o brilho no olho, é a mímica, porque eu não falo alemão, só escuto, não entendo. Então, assim, muitas vezes foi o brilho no olho que fez a gente chegar até lá, e estar lá e voltar outras vezes. E outros lugares a mesma coisa. Então, eu acho que tem essa questão muito mágica, né, que a cultura tem essa capacidade de fazer com que a gente tenha essa possibilidade de pensar o inimaginável, né, querer aquilo que você não alcança, voar sem asas, né. Então, é muito nesse sentido que eu venho construindo minha trajetória. Depois que fiz 60 anos, e principalmente depois que fiz 61, né, que já entro na fila de idosos, o mais incrível que pareça, já entro na fila de idosos, eu tenho pensado muito isso, o que eu faria diferente, né? Então, eu faria diferente, talvez eu seria, em alguns momentos, mais economicista, mais planejamento, pensaria um pouco na sustentabilidade, mais do que no idealismo de fazer, de promover, de produzir, de bancar, de querer fazer independente, de ter coisa, de tirar da lata para fazer. Em alguns momentos eu mudaria isso. Mas tudo que foi feito eu não deixaria de fazer de forma alguma, né? E a questão do EPC, ele me levou, né, a várias coisas. Me levou a conexões, né? Vocês dois, né, Márcia e Edivar, são duas conexões do EPC e que se mantiveram, né, ao longo desses 40 anos, né? O Edivar chegou a ser meu sócio numa produtora, né, aqui em Itabira, veio, morou um tempo em Itabira, foi parceiro na produção de vários discos, né? Márcia, a gente já fez algumas atividades aqui juntas, já foi a Diamantina também. Já fui produtor do Saldanha Rolim, né? Que é um. Ô, Kleber, Oi. Deixa eu te. Como é que fala? Organizar o movimento aqui, a próxima. Era exatamente nesse ponto aí que eu queria pegar com você, que você falou de que se fosse voltar atrás e tal, mas até você ser o Kleber hoje, eu também aproveito para dizer o seguinte, quer dizer, o Kleber, eu esqueci de falar no início, foi um dos muitos encontros importantes, assim como a Márcia, por causa do EPC, né? Então a gente se encontrou no EPC e um não largou do pé do outro mais nunca, né? Nem do coração. Nós viramos amigos da vida inteira, né? E podemos estar longe, mas estamos sempre. Mas a minha questão com você é o seguinte: olhos, né? E assim, acho que essa é uma característica muito importante sua, né? E você parece que Itabira, o nome de Itabira é pedra que brilha, né? Exato. Significado, né? Fala um pouco aí dessa. Eu queria que você se detivesse um pouco aí da importância de Itabira. Que a Itabira fala um pouco dessa cidade que você nasceu, que é tão importante, que nos legou o maior poeta da nossa. Do portuguesa, né? Mas não só isso, né? Legou muitas outras questões. Entre outras coisas, o minério, né? Que ali você tem uma situação econômica, né? Que é muito. Que foi pautada muito por isso, né? Como é que, antes da gente entrar especificamente na questão da cultura, o cidadão Kleber ali
especificamente, assim, teve a ver com algum tipo de movimentação por causa da situação da cidade, que poderia ter sua riqueza inesgotada e esgotada em algum momento? Isso influenciou? O Drummond, o fato de ser Drummond, você acha que foi decisivo para você se formar um agente cultural? Me fala um pouco da sua formação, né? Assim, até chegar a ser um agente cultural, e a gente fala das suas produções, que são muitas, né? Tá, eu acho que assim, o Drummond não foi balizador para eu estar trabalhando com cultura, vivendo de cultura e com cultura. Não, não foi. Até um certo momento da minha vida, sei lá, até um início da vida, meio da adolescência, talvez, ele não era tão próximo, né? Ele era um pouco mais distante, porque a nossa cidade não sinalizava, né, a importância do Drummond da forma como a gente tem percepção hoje, e também da forma como eu tive percepção a partir do momento que eu fui me profissionalizando na área da cultura, e depois acabei sendo superintendente da Fundação Cultural Casamão de Andrade por 4 anos, né? Durante, inclusive, a comemoração dos 100 anos de Drummond, do centenário dele. Coordenei todas aquelas atividades centenário. Então, não foi a questão do Drummond, eu acho que foi uma questão mesmo, alguma coisa que já vem, que você tem, você vai lapidando ou não, e muitas vezes você vai largando aquilo, porque aquilo não te dá a condição, outras vezes é mais forte. Eu acho que a cultura foi mais forte, né? Trabalhar com produção foi mais forte, escrever foi mais forte, fotografar foi mais forte do que outras coisas, né? Eu costumo dizer que eu aprendi a ler muito cedo, né? E lia de tudo. Minha mãe gostava muito de ler de tudo também. E ela antigamente tinha aquelas fotonovelas, né? Aquelas revistas que vinham com as fotonovelas, né? Então eu lia aquilo. A gente trabalhava, minha mãe tinha uma livraria, eu lia aquilo tudo. E depois eu fui percebendo que, por exemplo, se eu ia num consultório, eu pegava a revista para ler. Eu pegava um livro que tivesse lá, eu pegava um jornal que tivesse lá. Não tivesse nada, eu pegava até bula de remédio para ler, tempo ocioso. Então, eu acho que você vai criando, né? Você vai fazendo. Eu lembro eu trabalhando já com 13 anos de idade, 14 anos de idade, trabalhando fechado numa loja de material de construção, escrevia no papel lá de embrulho, ia guardando aquilo lá, depois de um tempo, fui ver, tinha um tanto de coisa escrita. Então, acho que essa questão foi imperativa, não foi por ser o Drummond. Hoje não, hoje eu acho que Drummond influencia mais para que as pessoas estejam na área da cultura, porque tem atividades específicas, né? Mesmo antes do centenário, já tinha um trabalho muito sério de algumas pessoas em função de aproximar a Itabira do Drummond, e o centenário de Drummond foi fundamental para isso, as atividades do centenário, né, os projetos que foram criados durante os 4 anos, também foram, e hoje também o Drummond já é mais trabalhado. Então, acho que hoje ele aproxima, hoje ele já mostra para o menino, para a menina, para o estudante ali, para a criança, para o adolescente, que é possível, e que é bacana fazer isso, mesmo que não seja para viver, né? Tanto que a gente, ao longo do tempo, a gente foi criando uma série de projetos, e eu sempre falava, né, para os pais, né, olha, seu menino vai entrar aqui, ele pode não virar um músico, ele pode não virar um escritor, ele pode não virar um ator, mas ele vai ser um cidadão melhor, ele vai ser um cidadão mais feliz, vai ter condição de entender mais a vida que ele tem, né, e vai conseguir fazer isso bem melhor. Então, eu acho que, Edivaldo, respondendo, né, tentando responder a sua pergunta, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa questão de trabalhar com cultura, de escrever, de fazer qualquer outra coisa na área artística ou cultural, é meio que um chamado mesmo. Alguns não, alguns entram, têm, talvez, recursos técnicos e financeiros para isso, e outros, eu me incluo, né, nesses outros, foi na marra, sabe? Não tinha curso, não tinha minha cidade tinha festival de inverno, tinha algumas atividades durante o ano, mas muita coisa a gente não via acontecer, né? E depois que eu entrei em grupo de teatro, começando a fazer peça, aí você entra, você já está fazendo, você é ator, você é produtor, você é diretor, você é escritor, você faz tudo, né? Você capta anúncio, na época era pedir anúncio, né? Não era nem captação de projeto, era pedir anúncio. Então, você vai fazendo e vai achando
seus caminhos e parceiros, né? E pessoas que suspiram, né? Então, acho que um pouco é nesse sentido. Ô, Kleber, antes da gente falar um pouco mais sobre falar sobre a sua trajetória como produtor cultural, que é muito rica, né? Você deu um spoiler aí no primeiro momento. Mas também, assim, além de... Às vezes fica passando com a história do Drummond, mas Itabira também tem muitas, assim, outras artistas expressivos, você tem pessoas... Mas, assim, além disso também, você teve, assim, por exemplo, eu estou lembrando, não é nem de um artista não, mas eu estou lembrando, de qualquer forma, sempre remetia a Drummond, mas, por exemplo, quando eu te conheci, quer dizer, você, embora você não tenha formado em jornalismo, você tinha um jornal, né? E eu lembro que tinha um jornal que fez a cabeça nossa lá em Itabira, que não é esse que eu estou mostrando aí, que é o Cometa de Itabirando, que de uma certa forma você sempre teve um movimento ali na cidade, uma cidade muito instigante, né? Geralmente o Drummond acabava, as pautas iam muito pelo Drummond, mas, por exemplo, que influência que você teve ali, que, do ponto de vista de fazer sua cabeça, além da questão do Drummond? O Cometa foi um desses, que você depois criou o EN, né, depois eu quero que você vai explicar para a gente o que jornal é esse, você tinha um grupo cultural, mas, por exemplo, tem o Genin, que é um artista muito importante aí da cidade também, e você pode citar outros, né? A própria, acho que é Elke Maravilha daí, não é isso? Ela veio para cá com poucos anos de idade, de Ipanema. Fala um pouco também dessas influências, né? Por exemplo, eu me lembro muito que o Cometa, numa época, era muito importante para a gente, fazia muita cabeça da gente, era um jornal de interior que fazia um trabalho, mas depois eu lembro que você também tinha uma visão muito crítica àquilo, né? Me fala um pouco disso, para a gente tentar buscar um pouco no baú da sua memória, antes da gente entrar na questão da sua produção cultural. A questão do jornal, né? O Cometa é uma turma que talvez não, o Cometa, a turma do Cometa, o jornal Cometa, são os grandes responsáveis pelo retorno, vamos dizer assim, entre aspas, de Drummond para Itabira. Eles resgataram Drummond para Itabira. Então, assim, eles são os grandes responsáveis. Isso aí ninguém pode tirar do Cometa. Pode ter sido um monte de coisa depois, ainda vai continuar sendo feito um monte de coisa, mas foi vida, né? No sentido de voltar, não fisicamente, mas em vida, voltar a dialogar com a cidade. Então, isso é o Cometa Itabirano. Não tem como fazer de outra forma, tá? Então, a gente tem que bater palma mesmo. Se não fosse o Cometa, talvez o Drummond não tivesse escrito tanta coisa depois que o Cometa despertou o Drummond novamente para a cidade, resgatou a cidade para o Drummond e o Drummond para a cidade, vamos dizer assim. Depois disso, muito mais coisa foi feita e até hoje, e vai ser agora, acho que um legado que é para sempre, né? Acho que Drummond e Itabira não largam mais a mão um do outro. Isso aí, Cometa tem. Além do Cometa, tem uma série de outras pessoas, né? Por exemplo, Graça Lima, Leda, uma série de pessoas que trabalharam, Miriam Brandão, que trabalharam isso também, tá? Mas eu não sou da turma do Cometa, né? Eu digo que eu sou da turma do Papel de Pão, que era um jornal que foi criado pelo Luiz Milha. Então ele criou o Papel de Pão, eu entrei no segundo número, não saía, durou alguns números, acho que 8 a 10, e depois o Luiz criou... Isso aí, Papel de Pão. Aí depois o Luiz criou um outro jornal, cheguei a ser editor desse jornal, e futuramente depois ele criou o Diário de Itabira, que hoje é o maior, né, talvez o maior jornal do interior de Minas Gerais. Além do Diário, ele é meio que um conglomerado, né? Ele tem jornal em São Gonçalo, ele tem jornal em Ouro Preto, ele tem jornal em Molevade, ele tem jornal em vários lugares. E tem uma gráfica própria. Então, assim, se estabeleceu, né? É a maior mídia impressa da nossa região, sabe? E talvez uma das maiores do interior de Minas, talvez a maior, não sei, do interior de Minas Gerais. E é muito poderoso, muito potente. E aí, depois desse tempo, eu criei o jornal EN, né? Que seria Este Menino. Na realidade, é da cidade de Minas. Esse menino, essa que eu queria de curiosidade. Este menino. O EN seria Este Menino. E aí a ideia era a gente ter um espaço para a gente colocar as ideias da gente, divulgar os parceiros da gente,
divulgar quem estava com a gente. O que você consegue fazer hoje, né, com o Instagram, com o Facebook, com as redes sociais. Uhum. Então, a gente tentou ter o nosso próprio veículo, né, para fazer ter a nossa voz ecoando, né. Então, é um jornal também que durou um tempo e depois se ajudou em algumas coisas, e a gente foi continuando, né, seguindo, fazendo coletânea de poesia, publicando livros, né, uma série de atividades nesse sentido. Mas também, ao mesmo tempo, a gente via que algumas coisas não davam o devido retorno, né, para você sobreviver. Uhum. Então, você tinha que se virando, né, achando um caminho aqui, outro ali, para dar conta de fazer, de sobreviver, né. Exatamente. Quando eu te conheci, e quando eu lembro assim, você já tinha o EM, você falou de poesia, vocês também publicavam muito, acabava que, inclusive, manifestos, né, assim, vocês era uma turma muito politizada naquele momento, né, assim, que discutia muito. Aí eu queria até, assim, voltar num tema que eu coloquei num outro momento aí, que, por exemplo, acho que está até, não sei se o poema Confidências do Itabirano, do Drummond, eu acredito que tem a ver com isso, que é essa questão, essa eterna questão da cidade com a Vale, né, do Rio Doce, que foi uma cidade que, quer dizer, lá uma mineração, e que eu lembro que tinha um projeto Itabira 2025. Nós estamos em 2025. Itabira acabou? Ainda não. É a pergunta que não quer calar. Ainda não, né? Ainda não, mas o fantasma sempre está assolando, né? E as disputas, né? E as narrativas, mais do que as disputas, as narrativas continuam muito fortes, né? Mas era um projeto. 2025, Itabira ia ser só um buraco. Não. O que se falava, né? Que a minha mina ia exaurir, né? Em 2025, então a cidade tinha que se preparar para isso, né? Criar alternativas econômicas, né? Para não depender da mineração. Eu não sei qual o percentual, mas chegou a ser tipo 80%, 90% de dependência da mineração, dos royalties. Não entrou esse dinheiro, a cidade está quebrada. Entendeu? Então era um negócio doido, né? Então o que se queria fazer foi uma movimentação primeiro da classe empresarial, depois envolveu a classe política e a sociedade civil, né? De uma forma em geral. Então, criar esse movimento, né, através da CITA, para poder pensar a fórmula. Eu acho que algumas coisas ajudaram e outras eu estou meio crítico e sério, sabe? Itabira sempre teve muita gente de fora, no sentido, nada contra a gente de fora, mas eu falo muita gente trazendo soluções que a cidade já tinha, e às vezes vendendo essas soluções de uma forma muito cara, sabe, para a cidade. Algumas consultorias, algumas assessorias que, no geral, não deram, não tinha sequência, sabe? Vamos lá, Edivar veio aqui, fez um negócio para a entidade tal, e porque ele tem um nome tal, nacional e tal, beleza, e depois, e aí? Aí o Edivar vai embora, um ano depois aquilo está na gaveta, um ano e meio depois ninguém lembra que aquilo existe. Aí em 2025, depois de 20, 30 anos depois, que vão lembrar, mas tinha um negócio assim, tinha, mas não colocou nada em prática. Sabe aquela história da boa ideia na gaveta? Não existe. Um bom poema na gaveta não existe. Se não publicar, e hoje a gente tem a chance de publicar, se não publicar, vai morrer aquilo. A ideia, o poema maravilhoso, que você mesmo acha bacana, vai morrer se ninguém ler. Só você? Não adianta não, ué. Então, acho que Itabira passou muito por isso, sabe? Agora, às vezes, ex-ministros vindo a Itabira e fazendo palestras maravilhosas e pagando e comprando, a própria Vale mandando empresas fazer as coisas, a prefeitura teve muito isso durante esses anos, né? Só que as coisas não deram a sequência necessária, e muitas vezes, que aí é que eu acho fundamental pensar, muitas vezes a própria população não entendia o que estava sendo pensado e feito. A participação popular ou das lideranças mesmo, aquelas pessoas que pegavam no chifre do boi para poder fazer as coisas acontecerem, não rolava, as pessoas não participavam, elas eram colocadas ali como meros, sei lá, massa de manobra às vezes, sabe? Mas não como formadores de opinião, como pessoas que tinham o que dizer, tinham o direito de ser ouvidas, né? Então, acho que Itabira perdeu um pouco nesse sentido, mas também ganhou muita coisa, né? Ao longo desses anos, em função dessa preocupação com a exaustão mineral.
Agora, o último, há um tempo atrás, teve um negócio que era 2028, Uhum. parece que agora já é 2040, daqui a pouco é Uhum. 3 mil. Ah, mas que susto, cara. Eu Daqui a achava pouco assim é 3 que. mil. Então, Daqui a pouco é 3 então mil. Drummond estava errado. Não, não estava errado, não. Né? Hoje não é só um retrato na parede, não? Não, mas não é isso, não é a questão do Drummond. A questão da retrata na parede é outro problema, né? Que as pessoas acham que é o mal, né? Só se a pessoa for doida e masoquista que ela coloca um retrato na parede que ela não goste, né? Então, Uhum. o Drummond, ele Ah, colocou na parede um retrato que ele gostava, né? A Itabira que ele amava, a Itabira que tinha os parentes dele, a Itabira que tinha os amigos dele, a Itabira que tinha as memórias, as boas lembranças dele. Essa fotografia que ele colocou na parede. Mas o Drummond era uma luz tão grande, né? Uma voz tão forte, tão potente, era mais fácil dizer que é o contrário. Na uhum. parede vou depreciá-lo para poder neutralizá-lo, né? Drummond foi neutralizado durante anos pelo poder político e econômico da cidade. Você imagina só, faz uma merda e Drummond fala lá no Jornal do Brasil, Drummond fala lá na Globo, acabou, eles não iam poder fazer as merdas. Então, assim, fotografia na parede, ela dói se você ama, ela dói mesmo. Porque eu coloquei ali, tô olhando, igual a mulher amada que te largou, mesma coisa, você põe na TV, você treme. Então, Drummond com Itabira era isso. Poeta da língua portuguesa, talvez que mais falou da sua terra, que mais publicou sobre a sua terra, sabe? Uhum. Tanto que nós temos na cidade os caminhos drummondianos, os lugares onde o Drummond percorreu, né, durante o tempo que ele esteve aqui, lugares onde ele falou, né, sobre as coisas da cidade, né? Então, Drummond é eterno e Tabira sem Drummond não existiria. Sem a Vale ela existiria. Sem Drummond ela não existiria. Pois igual acho que ele mesmo que disse isso, né? Já que ficou chato ser moderno, eu prefiro ser eterno, né? E ele será, o Mineiro vai acabar e o Drummond vai continuar. Né? Kleber, Hum. Aí a gente entra, Kleber, agora eu acho que tá bacana, foi uma provocação mesmo, né, que eu fiz para você, eu sabia dessa história aí, uma provocação, mas aí a gente fala um pouco, aí assim, você falou da questão da cultural, aí você teve, logicamente, uma influência muito grande aí de várias questões aí, o Drummond, inclusive, mas não só. E aí você falou uma passagem aí da sua passagem como presidente da Fundação Carlos Drummond de Andrade, né, que é a instituição que promove aí, que organiza muitos eventos interessantes. Mas me fala aí, você tem há muito tempo um grupo, uma entidade, uma empresa cultural, né, que é o Quarto Plano de Cultura, não é isso? Que você promove, e quando eu te conheci, você conheceu o EPC, você estava no EPC, uma coisa que eu lembro que você fez. Você pegou quase todo mundo do EPC e levou para ir para o FIC, Festival Itabirando da Canção, né? Que era o grande evento que você fazia na época, e era Minas Gerais tinha festivais pelo estado inteiro, né? Inclusive eu produzi uma na minha cidade, e nós fomos todos ser jurados lá, participar. Eu lembro da Titane fazendo show, né, lá também, sendo jurada. Me fala um pouco aí dessa trajetória sua de como produtor cultural, assim, como é que você começou, quais os projetos que você fez e que você até chegar ao que você está fazendo hoje, para a gente fechar esse ciclo da sua trajetória. Bom, eu acho que o ponto de partida mesmo foi. Oi, ô Kleber, só para objetivamente, na época do EPC, você atuava profissionalmente em quê? E hoje você atua profissionalmente em quê? E outra, pode ser bem tópico mesmo, né? Porque a gente vai partir para o segundo tópico, você participou desde o primeiro ao quarto EPC, ou seja, participou de todos? Participei de todos os EPCs, né? Inclusive tive a honra, né, e a alegria, acho que eram 6, né, ser um dos 6 representantes do EPC naquele encontro nacional lá em Curitiba, onde nós ficamos na fila para tomar sopa. Então, assim, é uma alegria, assim, boa parte dos artistas e dos gestores e produtores com os quais eu convivi durante uns bons anos, sabe, tipo 10, 15, 20 anos, foram pessoas oriundas do EPC, a maioria,
né? Edivar falou aí do Festival da Canção, então a maioria foi, né? Mas eu acho que o meu começo mesmo foi escrevendo, né? No qualquer pedaço de papel. Aí depois consegui publicar um poema no jornal Papel de Pão e entrei para o jornal. E a gente ficava no jornalzinho, né, de 8 páginas, formato A4, a gente ficava 3 dias, 3 noites digitando, fazendo arte, além de alguns dias antes correndo atrás de anúncio, levava para uma gráfica que ficava 3 dias para imprimir, que era fora de Tabira, depois voltava com isso e ia de casa em casa vendendo. Hoje você faz com meia hora um jornal desse, manda pela internet, 1 hora depois ele está impresso para você, você distribui pelo PDF, se você quiser distribuir impresso. Então, assim, é muito doido, né? Aí a gente acha que ia descansar com essa tecnologia, a gente cansa mais porque a gente faz mais coisas. Antigamente a gente ficava só ali, né? 3 dias ele não dormia praticamente na redação. Então, o Papel de Pão tem essa importância fundamental, né? Para mim, é muito importante isso. O grupo de teatro, criamos um grupo chamado Grupo Stefani, fizemos peças, produzimos, trouxemos pessoas de Belo Horizonte para poder dar um up na questão nossa, né? Dirigir, produzimos, atuar, todo mundo fazia de tudo, né? Aí depois os festivais da canção, consegui produzir 5 festivais da década de 86 a 90. Depois disso fui fazendo outras coisas, criei um selo musical, lançamos 3 discos do Família Alcântara Coral, 2 discos do Saldanha Rolim, licenciamos um disco do Saldanha para 22 países na época, não tinha streaming, né? Hoje se põe na internet, acabou, já está no mundo. Antes não, era o CD mesmo físico, né? Então, tinha notícia, o CD do Saldanha está no Japão, está na Inglaterra, está não sei onde, então era muito isso. Força do Samba, Tony Primo, Fernando Ângelo, vários artistas, né? Tivemos pedido, né? E aí entra hoje, esses dias eu estou pensando nisso também. Chegou na mão do nosso selo para lançar um disco que era da família Jobim, e a gente não teve grana para lançar esse disco, tipo, de graça, era só prensar, a gente não teve. Lembrando, né, com a morte do Lô ontem, né, e teve um momento que chegou um disco do Telo Borges, a gente não teve condição de fazer. Então é isso, né, aí fomos fazendo as coisas, aprendendo e ensinando, correndo atrás, indo para alguns lugares, né, tive a primeira oportunidade de ir para fora do país, né? Fui fazer participar de uma feira da Womex na Alemanha, né? E aí abri um link de várias coisas. De lá criei outros projetos, tipo Bossa Nova Negra, o Meninos de Minas. A ideia nasceu em Berlim, né? Durante a participação nesses eventos lá. E um exemplo, o Meninos de Minas é um projeto que a gente ensina percussão mineira, construção de instrumentos, a percussão, a tocar, né? E a questão também da história afro-mineira, o que é o congado, o que é a marujada, como é que é isso, como é que essa cultura precisa ser preservada, a questão do respeito à cidadania, a conexão com o meio ambiente, com a educação. E esse é um projeto que fez agora, né, no final de outubro, 26 anos de fundação. Foi criado em Berlim, em 99. E durante esse tempo é um projeto que fizemos 11 turnês. Fomos Estados Unidos 2 vezes, Alemanha 2 vezes, Espanha 1 vez, Portugal 5 vezes. Tivemos convite para ir para Cuba, para Grécia, para Itália, para França, para mais uns 2 ou 3 países que eu não lembro o nome agora de memória. Gravamos 3 discos, um está nas plataformas, tem 2 que a gente não vai colocar. Fizemos uma trilha especial junto com o professor e músico André Tax, que foi trilha da escola de dança do Grupo Corpo, que é um CD chamado Quintal. Então é um projeto que eu digo que meio que é a menina dos olhos, né? E quando a gente fez 21 anos do Menino de Minas, a gente tinha um patrocínio para poder fazer uma turnê, Espanha, Portugal e Alemanha, gravar um disco, porque a gente já tinha conexão com 3 estúdios nesses lugares, a gente ia gravar um disco em 3 lugares, fazer shows em 3 lugares e voltar. Aí, quando liberou o recurso, 5 dias depois, o mundo fechou por causa da pandemia. Tínhamos que fazer tudo online, quase tudo online. Nós lançamos o disco, lançamos um e-book, que está na
muito. E no ano passado fizemos um documentário do Meninos de Minas, né, comemorando essa trajetória. Esse documentário ganhou 5 prêmios e participou de 5 festivais. A gente inscreveu, acho que 18 ou 20 festivais, a gente ganhou 5 prêmios. E uma coisa tudo feito na base da raça também, né, da luta diária para poder continuar existindo. Então tem isso ao longo desse tempo. Fomos fazendo outras conexões, conseguimos uma parceria fantástica com Portugal, com a cidade de Serpa. Nós, desde 2002, a gente vai lá, né, fazendo alguma atividade, mas da pandemia para cá, 19 para cá, a gente não foi, nós não conseguimos viabilizar. Mas o tempo que nós fomos, criamos uma rede chamada Rede Internacional de Municípios pela Cultura, né, foi criada lá. E na época foram 19 cidades e 6 países. Aí essa rede realizou 4 encontros, um em Caminha, em Portugal, um em Serpa, em Portugal, um em São João del Rei, no Brasil, e um em Itabira e São Gonçalo, no Brasil. Então foram 4 encontros, né, onde a gente tinha participação de artistas de vários países, Argentina, Cabo Verde, Portugal, Espanha, de vários lugares, celebrando, né, onde as pessoas, além de discutir políticas públicas, parcerias, a gente fazia um espetáculo comum, ficava 5 dias, 6 dias, com um espetáculo que eu produzia, concebia, e eles, os artistas de cada cidade vinham com suas composições, a gente ensaiava e tinha números separados e números em conjunto. E foi um momento, assim, momentos maravilhosos, assim, de celebração, de cumplicidade, de troca, né, de parceria, né, que a gente conseguiu ao longo desses anos. Ultimamente, eu estou ainda continuando a fazer algumas atividades que são muito caras para mim. Uma delas é a Mostra de Cinema, que nós realizamos a 8ª mostra no ano passado, que é a Pedra que Brilha, Mostra de Cinema de Itabira. Realizamos 2 mostras de cinema em Poema, 2 mostras de cinema em São Gonçalo, realizamos um projeto chamado Cine Jardim, que foi feito durante um ano no Jardim Teresópolis, que é um dos bairros mais violentos de Minas Gerais. A gente realizou durante um ano, uma vez por mês, e durante esse tempo todo, lotada, a gente montava uma sala de cinema na quadra da comunidade, nunca teve uma briga, um problema, sempre a cultura na frente. Nesse evento lá, a gente levou vários artistas, levamos Milton Gonçalves, Maria Ceissa, Taíde, vários artistas e espetáculos, exibíamos filmes, né, e fazíamos oficinas, e apresentava o resultado das oficinas, a gente apresentava para a comunidade. Então era a comunidade produzindo seu próprio trabalho. Escrevi 2 livros nesse tempo também, né, publicaram para mim. Escrita tem um monte de coisa, está na gaveta, boa ideia que está na gaveta. Mas publicaram 2 livros para mim, uma parceira, amiga de São Gonçalo, chamada Dona Miriam Blonsky, para mim a maior editora do interior de Minas Gerais, uma das pessoas com maior cultura que eu conheço na minha vida, uma pessoa que o EPC tem que abraçar, porque é uma figura ímpar, quem dera toda cidade tivesse uma Dona Miriam. Então ela, por conta e risco, arranjou parcerias e apoio, publicou 2 livros, um com fotos e poemas e um outro com poemas também. Fiz um projeto que me orgulha muito, né, no ano de 2023. 23. Em 2023 nós fizemos um projeto para a Banda Euterpe, que é uma corporação musical de Itabira que naquele ano comemorou 160 anos de fundação. Agora, dia 22 de novembro, ela comemora 162 anos. Deve ser uma das 10 mais antigas de Minas Gerais. Então, nós fizemos um trabalho de resgate, de recuperação de memória, e publicamos um livro contando um pouquinho dessa história dessa banda, né, que é uma banda do coração de Carlos Drummond de Andrade. Pra vocês terem ideia, na frente dela tem uma placa dos Caminhos Drummondianos, né, e é uma banda que o Drummond escreveu um poema para essa banda que está lá nessa placa dos Caminhos, e escreveu um texto quando a banda fez 100 anos, né, falando da importância dessa banda. Então é uma banda maravilhosa, somos parceiros deles há uns 8 a 10 anos,
na formatação de projetos, né, para ajudar que a banda não pare, né, porque se ela não tiver em atividade, fazendo as apresentações, ensaios, a gente criou uma escola de música, né, e nesse momento está parada, né, mas a gente chegou a ter até o meio do ano 200 alunos da rede municipal nessa escola de música, que é uma escola de música da Banda Euterpe em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Então, por contenção de recursos que está passando no município, esse projeto está para voltar no ano que vem. Mas a gente está tentando outras formas para viabilizá-lo, né? Então, é isso, fazendo projeto e também incentivando outros, né? Tem uma artista que não tenho nenhum problema de falar que é minha filha, porque é minha filha, né? E eu acho que é uma artista fantástica. Quando o Edivar falou aí dos artistas tabiranos, então, eu falo que o Drummond, ele é um artista, uma luz muito grande. E sem ele querer, e é lógico que ele não gostaria, o brilho dele, às vezes, ofusca outros. Então, Itabira tem, por exemplo, Newton Banhandeira, que a gente está fazendo um festival, que termina agora dia 16 de novembro, que é um cara que fechou mais de 5 mil obras, morreu em 2012. E é, para mim, um dos 10 maiores compositores de Minas Gerais. Não é aqui uma pessoa falando porque o Banhandeira era amigo, não, é porque o cara era bom mesmo. Então, ele é fantástico, ele é muito competente, ele escreveu sobre tudo, ele compôs sobre tudo, em vários ritmos, e é um cara que tem que ser celebrado mesmo. Então, além dele, tem vários outros, e Zé Maria nas artes plásticas, Marcelo Rosa na fotografia. Agora, Kleber, você exatamente pelo perfil de todas as suas produções, né, de tudo que você trabalhou, tem uma identidade, né, que é esse espírito coletivo, né, que caracteriza muito os seus projetos, ou seja, você sempre, dentro da maioria, você sempre anda em bando, né, o conjunto de pessoas, de grupos, né, e mantendo sempre esse espírito do lugar também, né, que você sempre leva para dentro aí da criação dos seus projetos. E dentro dessa história toda, na verdade, exatamente por esse compromisso seu, né, desde cedo, por essa alma coletiva que você sempre teve, provavelmente isso que te conectou e te enraizou também junto ao EPC, né? Então, queríamos ouvir agora você falar um pouco exatamente dessa história sua no EPC, tá? Então, assim, praticamente qual que é a memória mesmo que você tem dos encontros populares de cultura. Se a gente for pensar naquele primeiro que realizou, né? Estávamos cada um de uma parte de Minas Gerais e fomos convocados, chamados por outro grupo de jovens, né? Então, aí a minha pergunta para você é como que você ficou sabendo desse primeiro EPC e como que ele tocou, né, em você para garantir a sua participação, tá? Então, vamos começar a entrar aí nesse fio da meada aí da história e memória do próprio EPC. Bom, o EPC é um combustível, né? Um combustível, por quê? Porque a luta pela cultura no interior, né, numa cidade do interior, e Itabira, por mais próximo que seja da capital, é uma cidade do interior, com seus vícios, com seus defeitos de cidade do interior, e com seus privilégios de cidade do interior também, né? Então, mas o que mais me fez brilhar o olho com o EPC foi que, às vezes, eu tinha momentos aqui que a gente tinha certeza que a gente era doido. A gente não achava que a gente era doido, a gente tinha certeza, né? Ou não sei se alguns de vocês ou alguém do EPC alguma vez se sentiu ET na sua própria cidade. Se você você está olhando tudo, mas um ET não pertence a isso. Não tem como, eu estou batendo ali na porta, o cara não está entendendo que é bom para ele também ser parceiro, que vai melhorar para a empresa dele, vai melhorar para a rua dele. Então, eu me sentia muitas vezes ET. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, falei, caramba, tem gente mais doido que eu, então... E eu fiquei sabendo, eu acredito que eu fiquei sabendo, olha que conta é essa, gente? Eu acredito que depois você me conta a história, Edivar.
Essa foto é uma entrevista que você fez com a Titane, que você levou para o jornal. Né? Jornal em. Ah, tá. Mas tem um monte de coisa que você passou aí que nem eu tenho, tá? Por favor, me mandar. Vou mandar tudo para você. Tá, e aí o que acontece? O EPC me fez entender que tinha gente igual, né, semelhante ao Kleber, ao Zé, ao Mané do interior, sabe, que pensava, que respeitava. É diferente, porque você chegava lá, você conversava, os problemas, a maioria eram os mesmos, as dificuldades, a maioria eram as mesmas, os debates em quase todas as mesas eram os mesmos, as reclamações eram as mesmas, os pedidos, os choros, era basicamente, só mudava a cidade, igual a gente fala, né, mãe é tudo igual, só muda o endereço. A questão da cultura é a mesma coisa, os problemas mesmo, Diamantina, Brasil de Minas, Itabira, João Molevade, Belo Horizonte, é mais ou menos a mesma coisa. Então, aí você se sente acolhido, né? E, assim, uma coisa também era interessante, eu espero que continue, é que não tinha competição. Então, eu não tirava o lugar de Edivar não tirava o de Márcia, pelo contrário, Márcia fortalecia Edivar, que fortalecia Izinho, que fortalecia outra, era assim que a coisa acontecia. Então, isso me fortalece. Quando eu fui para o primeiro, e eu fui, duas coisas, eu não lembro, porque a memória realmente tem falhado depois de 2 Covid, de 2 dengue, e a idade também, a memória às vezes falha. Mas uma hora ou outra eu lembro exatamente, mas no momento eu não sei. Ou eu li sobre o EPC numa coluna do Carlos Felipe, que tinha no estado de Minas, ou da Cristina Lima, que também tinha no estado de Minas. Acho que o Carlos Felipe era o dono da coluna, depois passou para a Cristina, ou uma coisa mais ou menos assim. Um dos dois publicou que ia ter esse encontro, ou que estava tendo. E aí eu falei, eu tenho que ir nesse trem. E muitas vezes, se eu falar para vocês, eu não sei nem como é que eu cheguei em Belo Horizonte. Como é que eu arrumei dinheiro para ir, onde que eu fiquei, onde que eu arrumei, não lembro nada disso. Só sei que eu participei, lembro de alguma coisa, não lembro de estar tirando foto nenhuma, porque eu sempre fui meio arredio com foto. Quase não registrei quase nada do que eu fiz, depois de um tempo para cá que eu vi que tem uma necessidade de fazer isso para memória mesmo, porque se a gente bate as cacholetas, o que fica, né? Então a gente tem que registrar mesmo às vezes, a cara tá torta, não sei o quê, mas vamos registrar. Então, mas na época não tinha isso, né? Você conseguia às vezes uma câmera emprestada e quando chegava aí na cidade para revelar, tá tudo queimado. Entendeu? Era foda, bicho. Então, assim, era tudo com muita luta, mas o EPC tinha essa questão. Então, o Izinho, que era lá da Lagoa do Nado, ele dialogava com a gente de igual para igual para o interior. Não tinha, eu sou do interior, eu sou o Jeca, eu sou... Não tinha isso. O objetivo comum era aquilo. E tinha outras coisas, né? Até uma questão política também, de alguns, um discurso, uma militância mesmo, que me encantava. Eu falei, pô, eu tenho que pensar mais, eu tenho que estar próximo de gente que pensa melhor que eu, né? Para poder melhorar o que eu sou, né? Então o EPC me ajudou nesse sentido. Me fez, me valorizou, me respeitou, me deu a mão, porque teve uma época que eu fui para Belo Horizonte para tentar a vida mesmo, porque aqui não conseguia. Então fui trabalhar em escritório de contabilidade e depois, não sei se foi Edivar, eu acho que foi Edivar, me convidou para trabalhar no jornal do EPC. Então eu saía de casa às 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, pegava serviço 7 horas no escritório, ficava até 5, 6 horas, e depois ia para o jornal do EPC e saía de lá 10, 11 horas da noite. Então a gente trabalhava lá, não lembro se era numa letra, não lembro onde que era, eu sei que a gente trabalhava, Edivar tem memória melhor que eu. Essa foto aí... Era na Arte Quintal. Na Arte Quintal, né? Essa foto aí tem uma saída aí, que era um adesivo de marcação para show, para evento, indicando onde que saía, a gente cortava uma tela. Coloquei no computador. Esse cara aí, nós estamos em Serpa, nesse momento aí, finalizando as ações do concerto que abriu o Encontro de Cultura de Serpa, o concerto em rede. Esse cara chama Hugo Bento, é para mim, o maior técnico de som que eu encontrei na minha vida. O cara de uma sensibilidade sonora e de uma humildade, uma capacidade fora do comum, e hoje é um dos grandes atores de Portugal, premiado, inclusive, em vários filmes. É um amigo, um parceiro querido. E a gente estava lá, com meninos de Minas, com grupos de várias cidades de Portugal, Espanha, Cabo Verde, um concerto que abriu. Não lembro nem o ano, não, mas lembro dessa foto.
Então, Não, bacana, desculpa aí, eu coloquei ela sem querer aí, mas de qualquer forma. Não, mas é bom que você está me rememorando coisas, né? Aquecendo meu peito, sabe, Edivaldo? A gente precisa muito. Que é outra coisa, essa solidão de trabalhar no interior, né? E, às vezes tem hora que mesmo você fazendo o que tem que fazer, é uma coisa muito solitária, né? Muitas vezes a gente se sente, como é que você faz? Vontade de parar. Agora você falou, né? Quer dizer, você ficou sabendo de alguma maneira e foi atraído, esteve no primeiro, e a partir de então você continuou, né, na construção desse EPC. Aí você falou desse convite, né? Muito doido, né? Que Zé Divar te fez. Mas vocês, né, foram grandes autores, né, e deram grande contribuição para uma linha, né, editorial que o próprio EPC começou a estruturar com o projeto Trem da História. Então, essa foi uma das suas grandes contribuições. Queria que você falasse mais sobre isso, né, e que outro tipo de participação na construção dos EPCs você deu. Ô, Márcio, deu, né? Porque não tinha dinheiro, era tudo dado. Não, as coisas era militância, né? Principalmente era militância, né? A gente fazia as coisas porque acreditava que o mundo precisava ser melhor mesmo, que a cultura precisava ser valorizada, né? Respeitada. Eu acho que muita coisa que tem hoje de política cultural se deve a várias pessoas do EPC, a vários encontros, né? Que sensibilizaram gestores da época, que sensibilizaram e formaram futuros gestores, né? Márcia foi secretária, Edivar esteve em vários cargos ligados à cultura, na imprensa oficial, em tudo, e em outras situações também, assessorando, quer dizer, eu tive na superintendência da fundação, e lá teve no lugar, e cada um teve num canto, né? Então, assim, o EPC acho que foi meio que uma escola para todos nós. Então, acho que isso foi uma contrapartida que o movimento acho que, não sei se na época a gente tinha essa noção que isso se daria, né? Mas foi. A minha pensando, cara, como é que eu entrei nisso? Como é que viram alguma coisa que eu podia fazer e tá ali? Como é que me chamaram para isso? Como é que me chamaram para ir para Curitiba? Como é que me chamaram para trabalhar nesse jornal, construir aquele caderno, né, do Trem da História, aquele caderno e tem textos maravilhosos? Como é que chegou nisso? Mas aí, acho que assim, acho que cada um tem acho que a vida é como se fosse um automóvel, sabe? Cada um é uma peça. Então, um é o parafuso, outro é a roda, outro é a buzina, outro é a chave que liga, outro é o combustível, cada um é uma coisa. Então, assim, eu acho que muitas coisas que aconteceram na área da divulgação dos impressos, né, que hoje ficam, que algumas coisas que ficaram, acho que se deve muito a Edivar, o jeito dele de fazer, de querer fazer, de agilidade mental que ele tem para esse tipo de coisa. E eu acho que estava mais a reboque mesmo, ali ajudando, né, de alguma forma, mas aprendendo mais do que fazendo coisas assim, acho que fiz algumas coisas, mas mais aprendendo, mas assim, me sentindo, cara, irrenovável. Então, assim, você não tinha um cansaço que talvez a gente tem hoje, sabe? Você não tinha, porque você saía do trabalho, você levantou cedo para ir, comendo de marmita, né, que levava a marmita para esquentar no escritório de contabilidade, mas quando ia para a EPC, cara, era aquilo que eu queria fazer o dia inteiro. Só que eu não tinha condição de fazer o dia inteiro, porque eu precisava pagar o aluguel e a comida na minha casa, que a minha ex-mulher, a gente morava lá, então, assim, não tinha como. Então, era um negócio mesmo de resistência. Então, do mesmo jeito que o EPC apontou alguns caminhos, ele ensinou também, eu acho, a convivência com alguns parceiros, ensinou também que a gente podia resistir e insistir e persistir e caminhar, sabe, achar outros caminhos. Então, assim, à medida que as coisas foram acontecendo, depois veio, né, eu acho que o EPC me trouxe a vontade de aprender mais, a vontade de querer usar mais, aí eu, 97, 97, 96, eu seria, 93, eu seria superintendente da Fundação Carlos Montes de Andrade, mas aí por questões políticas não fui, e isso foi muito bem explicitado para mim. Aí eu falei, mas as questões políticas eram mais questões sociais, né? Falta de canudo, a falta de família tradicional e outras coisas. Isso foi muito bem explicitado por uma pessoa. Aí eu falei, tudo bem, um dia eu vou ser.
E aí o EPC me deu um gás, né? As lembranças do EPC me deram um gás para continuar. A minha fé, né, no dia que virá e no dia de hoje, me deram um gás para continuar. E aí eu fui estudar, fui fazer junto, inclusive com a Grace, né, o curso de gestão cultural, a primeira turma de gestão cultural de Minas Gerais, eu sou um dos alunos. Então eu saí de Itabira 3 vezes por semana. Ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, para fazer esse curso. E aí, no meio do curso, teve uma eleição, e aí eu apresentei o projeto e fui durante 4 anos, 2001 a 2004, superintendente. E trouxe gente do EPC para poder viver algumas coisas, e aprender, ensinar algumas coisas para a gente, para Itabira, mostrar algumas coisas, porque era a fonte que eu tinha bebido, era a fonte certeira, né? Então, eu acho que ver esse movimento, né, novamente, não tem como a gente ter a energia, o gasto que a gente tinha naquela época, mas aí eu vou pensar que nós vamos na experiência. Então, se a gente corria 100 metros, nós vamos correr 10, mas com a visão de 110. Agora, Então, o Zé tirou aí uma foto, e ele tem outras, que, como você disse, ele tem um baú gigante aí atrás dele, que ele fica puxando coisa. Mas, então, assim, foi bacana que você falou sobre esse impacto, né, do EPC na sua vida pessoal e profissional, apontou alguns exemplos, igual eu mesma, o próprio Zé e outros, né, como esse caldo de formação do EPC, até porque a gente também teve grandes assessores, e você deve lembrar deles, esses intelectuais que chegaram para dentro do EPC, né? E foram os grandes palestrantes, debatedores nossos. Então, assim, o que eu queria que você lembrasse mais sobre a maneira como era essa organização. A foto que ele mostrou, você se lembra? Aonde que foi? O que é que a gente estava fazendo ali? Jornalista, né? Porque você está aí, ó, nessa foto. Eu tenho que achar. Não me achei, Todo mundo não. novinho aqui, com Você 18 está muito e 20. bonito aí, que eu não estou me achando, não, viu? Tá, Mas, assim, isso é casa do jornalista, não é? a casa dos jornalistas. A gente ocupava lá também. Tinha ocupado tudo, né, cara? Era foda. Sua voz sumiu de lá. Hã? Sua voz agora voltando, sumiu. E agora? Agora deu. Você está atrás do Wagner Torres. Ah, tá. Depois eu vou ver direito, porque ainda tem esse negócio ainda, né? A vista tá meio cansada. Eu vou ver com calma. Mas é isso, não... né? Márcia falou, e tem muita gente, né? E, assim, tinha uma coisa, assim, de admiração, né, que a gente tinha pelas pessoas. Você vê, assim, cara, você conversava com a Elke, assim, você conversava com o Wagner Torres, você conversava com várias pessoas, assim, cada um com uma coisa foda para poder te mostrar, para te contar, JR, é tanta gente, né, cara? Então, assim, todo mundo com uma característica, todo mundo com uma possibilidade, cada um particularmente na sua, mas, assim, pensando o que coletivamente que eu posso fazer, né? Então, eu aprendi demais na conta, você vê, você ter tido a oportunidade, né, de conviver com vários mestres, né? Estão mesmo, né? Se pensar, Márcia Betânia é uma mestra, Tião Rocha também né? Lá também e tantos outros que passaram, né? E que continuam, né? Fazendo da cultura sua forma de se expressar, né? Mostrar ao mundo que né? Então, assim, essa questão da PC, eu acho que ela é ímpar. Eu acho esse movimento que vocês estão fazendo de memória, né? De rememorar isso, porque realmente, senão daqui a um tempo ninguém vai nem lembrar que isso existiu, então isso é fundamental. E quem sabe vocês não sonham aí para fazer um encontro popular de cultura em Itabira, né? Eu vou trabalhar. Vou trabalhar demais da conta. Brasília de Minas está no... Está na fila? Está na fila. Não, mas eu não vi. Pela ordem alfabética, Brasília de Minas, Diamantina, Itabira. Então, vai ser o terceiro, vai ser o oitavo. Então tá bom. Já chamou 3 na fila. Pois é, Kleber, então deixa eu te fazer uma provocação. Antes, se quiser de mar, passa. Você falou, então, de um próximo EPC. E assim, isso não está no norte nosso, né? Isso aqui, o propósito é outro.
Mas entre os temas que a gente discutia, se você se recorda deles, né? Vários dos EPCs, a gente falou da causa indígena, da causa ambiental, né? Da educação popular, da questão do marketing também, que era da comunicação, né? Você se lembra dos temas, né? E a gente teve a contribuição do Brandão, do Paulo César Loureiro, Bottas, João Rocha. E hoje, que temas seriam esses, Kleber, que você proporia para um EPC? Eu proporia, Márcia, principalmente que a gente se especializasse, sabe, na formatação de projetos, na elaboração de projetos para editais, na relatórios, prestações de conta, clipping, tudo que pudesse fazer com que quem realmente faz cultura, da forma como a gente fazia, cada vez se especializasse mais para conseguir ter condição de competir nesse mercado hoje que está visceral, né? Assim, tá bravo. Então, assim, tem muito projeto bacana acontecendo, mas tem muita coisa que não tem lógica, mas é porque as pessoas têm a capacidade, às vezes, de descrever o que a gente não consegue. Então, nós precisamos melhorar a nossa forma de apresentar as ideias, propostas e executá-las também. Então, acho que uma coisa fundamental é isso, profissionalizar a formatação e captação de recursos. Formatação de projetos e captação de recursos. Isso eu acho que é básico, porque é o que tem para o momento e tem muito recurso para isso. Então, a gente que viveu, às vezes, a maioria desse tempo todo, muitas vezes, como eu brinco muito, né? Tem dia que você está comendo canjiquinha, tem dia que você está comendo caviar. Eu prefiro até comer um churrasquinho, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de média, sabe? Média boa das coisas. Então, assim, formatar melhores projetos, captar esses recursos, relatórios, prestação de conta, tudo, conexões, abrir para o mundo. Então, olha, de tudo que eu vi no EPC naquela época, tem coisas que eu lembro, assim, como cada apresentação que não estava sendo nem esperada, as pessoas resolviam fazer aquilo ali. Que espetáculo que é para o mundo, cara. Artistas nossos que eram vamos dizer, nossos ídolos, né? Há 30, 40 anos atrás, continuam, sabe? Rubinho do Vale, Titane, Saldanha Rosinha, tanta gente que é para o mundo ainda. Então, assim, como não pensar isso para o mundo? Como deixar que isso fique restrito aos nossos aqui, os próximos? Falo muito, por exemplo, para alguns artistas de Itabira, falo muito, olha, é muito bom, mas o seu trabalho é para o mundo. Se você continuar só aqui, você vai acabar só tocando num boteco, uma vez por ano o pessoal de inverno e olha lá, se der sorte em algum edital pequenininho na nossa cidade, e é isso. E você vai fazer, e aí você vai vendo aquele artista, às vezes, está trabalhando como pedreiro, está trabalhando como ronda, está trabalhando numa loja de material de construção, está trabalhando numa outra coisa que não a arte que ele tem capacidade de fazer, levar para vários lugares, para ampliar, para amplificar. Então, acho que formatar projetos, captar recursos, onde que pode, onde que tem 2 bilhões de dinheiro por dia no mundo, esperando algum projeto cultural, e nós não temos a capacidade, às vezes, de acessar. Então, acho que é criar essa rede, sabe, Márcia? Então, a Márcia sabe alguma coisa, a Kleber sabe de alguma coisa, a Diva sabe, vamos socializar isso? Porque se um dos nossos for, nós continuamos indo, sabe? Então, acho que é um pouco nesse sentido. Os outros temas continuarão aí em pauta. Meio ambiente está mais atual. A gente falava de meio ambiente 40 anos atrás, hoje está virando moda. Eu acho que nós somos pioneiros, né? Nós somos pioneiros. Não, hoje está virando moda. E hoje, assim, não, a gente era o bicho grila. A gente era os doidão, né? Que falava de ecologia, não sei o quê. Não era? E hoje está moda. Hoje até o príncipe aí da Inglaterra veio aí fazer. Sabe? Então, vai, né, bicho? Pelo amor de Deus, respeita a gente. Aí. Então, um monte de coisa que era, e se hoje tem editais, se hoje tem lei de incentivo, pode ter certeza que aquelas discussões ajudaram a chegar até nisso. Porque muita coisa que a EPC falava, discutia e externalizava o que tinha acontecido, era recebido no Brasil, não era só Minas, não, no Brasil, como uma referência. Né? Pensa bem, a gente, como é que chamava aquele? Marés, né? Que era o secretário Marés, Carlos Marés. O cara tinha um respeito. O cara tinha um respeito, um carinho com o EPC, dava um valor. Geral, né, do Estado, foi secretário de Cultura, né? Exato.
Então, assim... O Otaviani, o secretário de Cultura de Salvador, que foi o Capinã, todos eles participaram. Todos eles. Então, aí, sabe, deu fruto, né, gente? Com certeza. Você falar em fruto, Kleber, não é, Márcia? Nessa linha de que Márcia falou aí, Kleber, que frutos você considera, assim, que legados você considera que são mais... se você tivesse falado assim, esses foram os legados do EPC. Você já falou de uma certa forma, mas assim... Mas aí eu queria colocar de uma outra forma, então. Nós vivemos hoje... Veja bem, qual era a conjuntura que a gente vivia quando foi realizado o primeiro EPC? Era uma conjuntura de redemocratização do país, você estava às portas da Constituinte, né? Havia uma efervescência cultural muito grande, política muito grande no país, que, afinal de contas, estavam retomando a democracia depois de 21 anos de ditadura. Tivemos a frustração da direta já, mas Tancredo assumiu, e com ele Zé Aparecido virou secretário de Cultura, depois ministro, mesmo ele tendo morrido. Mas a gente teve recentemente um processo de que tivemos às portas de sermos dar uma marcha ré, né? Que, na minha visão, é uma visão minha, pessoal, não tem nada a ver com a EPC em si, mas tem a ver com a minha formação. Eu acredito que não está de todo descartado que na eleição de 2026 a gente venha a ter um retrocesso, possa se confirmar, mesmo que não seja na radicalidade que se pretendia dar um golpe aí de restaurar a ditadura, mas você pode ter aí um retrocesso de gestores que possa assumir o país, e nós temos um aqui em Minas Gerais que não sabe nem quem é a Adélia Prado, e isso tem que ser dito, achava que ela era funcionária da rádia, vamos dizer, né? Então, a minha pergunta, vou parti-la em duas. A primeira é o seguinte: não é muito interessante, como é que você acha essa questão da conjuntura de lá da redemocratização e essa possibilidade, que não é tão irreal, da gente ter um retrocesso? E a gente viveu isso no governo anterior, que foi a cultura sendo tratada como, não sei. Mas aí eu te pergunto, eu não vou te responder para você. Você acha que hoje os gestores públicos, seja os do governo passado, desse, a gente avançou na cultura do ponto de vista da política e da cultura? O Brasil avançou nos últimos 40 anos na cultura, pensando na cultura no sentido de você valorizar a cultura. E na política, você também tem esse temor de que a gente viva um abismo, uma escuridão aí? Ou para você acha que isso viagem... Eu estou viajando na maionese, vamos dizer assim. Bom, Edmar, eu tenho certeza, né? Os caras não estão brincando, né? Os caras não estão brincando, eles não brincaram. O que me incomoda é que, às vezes, como é que eu te falo? Eu posso falar um negócio aqui que vai desagradar algumas pessoas, até alguns amigos do EPC. Às vezes, nós que temos um campo mais progressista, mais à esquerda, a gente devia muito. Tem hora que a gente tem que deixar o caminho para o outro, que está mais forte que a gente, para que a extrema-direita não tome conta. O Bolsonaro não precisava ganhar aquilo em 2018, não. Se a esquerda tivesse unido, se deixasse um outro de esquerda ganhar, se tivesse escolhido 2 candidatos para competir mesmo, já que o Lula não podia. Então tem que pensar isso, porque nós entregamos para o Bolsonaro. Entregamos igual eu já ouvi uma pessoa uma vez entregando em Itabira, falando, sabe o quê? Não, o governo deles vai ser pior, a gente volta mais forte depois. Não volta mais forte depois. Não é isso. Então não tem esse negócio, o negócio é hoje, sabe por quê? Amanhã eu posso estar morto. Vai fazer o quê daqui a 4 anos se eu estiver morto? Então não vai servir para mim. Então o negócio é hoje. Então assim, a gente não pode achar. A gente não pode achar também que a gente pode ficar dando alguns deslizes. Não pode mais nosso presidente fazer um discurso que deixa margem para dúvida, para que os caras usem. Não é, sabe, tem que discernir muito bem algumas coisas. Então aí o cara faz um discurso, 2 dias depois, 3 dias, 4 dias depois, 5 dias depois, tem uma invasão não planejada, que eu acredito, que mata de 100 e tantas pessoas,
cento e tantos, os corpos apareceram, né? E os que não apareceram? E os que foram levados, que a gente não sabe para onde? E um monte de outra coisa que está obscura sobre isso. Então, assim, os caras não estão brincando, não estão brincando. Não é brincadeira, não pode ser vaidade, eu tenho que ser, o fulano tem que ser, não. Tem que ir para frente da batalha o general, mas não fala general, não, o mais preparado para isso, o que tiver mais condição, para a gente não entregar o ouro para o bandido. Se a gente perder, esses caras vão acabar com a cultura de vez. Eles tentaram, não conseguiram. Eles vão acabar com todos os programas que existem ainda, que valorizam, que priorizam, que dão condição para algum cantinho desse país fazer alguma coisa ainda. Eles vão acabar com tudo isso. Eles vão multiplicar a quantidade de Mários Frias lá, que tem de nada, sabe? Eles vão multiplicar esse tipo de gente em todo canto, sabe? E a gente vê isso acontecendo todo dia, seja nas cidades, seja nos estados e principalmente no país, que é a visão macro, né? Que é mais forte. Então, assim, esses caras não estão brincando, isso aconteceu no Rio. Eu acredito que vai pipocar mais coisas desse tipo. Então, tem que começar já a preparar o que vai responder para isso, e a resposta tem que ser muito firme e efetiva. Não tem meia coisa, porque se vacilar, a insegurança, o vacilo vai ser dado como apoio aos bandidos. Nós temos que proteger a população, temos que levar coisas para essa população, salvar quem precisa ser salvo e quer ser salvo também. Então, eu acho isso. Acho que a gente está correndo risco ano que vem. Não tem eleição ganha, é aquela história, né? Não existe eleição só depois de apuração, né? Não existe eleição ganha. Já vi na minha cidade gente comemorando eleição, depois perdeu por 100 e poucos votos. Na época, de 60, 70 mil votos, perdeu por 100 e poucos. Então, não tem eleição ganha. Ano que vem não está ganho para ninguém, nem para nenhum deputado, nem para o presidente, para ninguém. Agora, se não pegar no chifre do boi mesmo, se não fizer uma autocrítica, uma avaliação do que tem que ser mudado, que ainda dá tempo de mudar e mudar, vai achando que pesquisa ou que qualquer outra coisa vai ganhar, porque os caras estão formando uma opinião muito forte. A todo momento você vê pipocando gente, sabe, deles, coisa. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa, assim, muito próxima, dando total apoio. Tem que fazer isso mesmo que fez no Rio. Você está doido? Como é que faz isso? Como é que você fala um negócio desse comigo? Imagina se fosse um parente seu, você fala desse jeito. Mas é parente meu, não é. Mas como você acha que é só bandido? Estava lá, não. E mesmo que fosse, não pode ser dessa forma. Não é assim, né? Chegar e matando, não pode ser. Então, a gente corre o risco. E vai ter que ser unir mesmo quem que pensa melhor aí, né? As cabeças pensantes e as cabeças dirigentes. E também a gente não deixar mais, sabe, Edivar? Principalmente, o EPC sempre foi um polo de discussão muito grande, e eu lembro que eu ficava impressionado, né? Principalmente com os mais à esquerda, né? Na época não tinha o PSOL, né? Tinha o PC, acho que PCdoB e PCB, eu acho. Eu ficava mais impressionado com aqueles, né? Com a forma como eles falavam, a forma como eles militavam, né? Sabe, principalmente, sem vergonha de militar. Eles não tinham vergonha de militar. Então, acho que a gente vai ter que ter isso também, não ter vergonha de dizer o que a gente pensa, que é bom. Agora, se a gente estiver errado, vamos errar, vamos continuar tentando aprender, mas não dá para achar que está ganho, e não está. Tá? Então, isso é uma pergunta. A outra coisa os caras vão destruir mesmo. E agora, se eu acho que a cultura está melhor, com mais possibilidades, está. Sabe por quê, Edivar? Antigamente, a gente fazia, apesar da competição que tem hoje, né, se você pegar na área da música, não tem o número exato, mas parece que lançam 100 mil músicas todo dia no mundo. Então, você pensa bem. Maíra vai lançar um álbum agora, com 10 faixas na quinta-feira. Então, ela está concorrendo com mais 100 mil. E aí, como é que isso visibiliza? Como é que isso vai ser difundido? Vai ter que ser o Edivar divulgando aqui, a Márcia divulgando ali, eu ali, uma radinha ali, uma internet ali, uma rede social, para a coisa chegar em algum lugar. Um parceiro, não, traz um show da Maíra aqui que eu levo um do fulano lá para você. É mais ou menos assim que vamos ter que fazer. Mas hoje, mesmo assim, ela está conseguindo fazer os projetos dela. Ela está caminhando com a carreira dela, acabou de lançar um livro. No dia do aniversário de Drummond, eu fui em Itabira, que é o Festival Internacional Literário de Itabira. Então, lançou o livro, está lançando um CD, mas está competindo com 100 mil. Então, como que a gente faz? A gente tem acesso a muita coisa.
A gente tem acesso a parceiros do mundo inteiro que a gente não tinha. Na época do EPC, acho que não existia nem fax ainda, né? Ou já existia? Acho que não, né? Já? Não, acho que sim, no fax existia. Internet não existia, né? WhatsApp muito menos, rede social muito menos. Acho que nem Orkut tinha. Então, Facebook não tinha nada disso para divulgar. Aí, como é que divulgava? O Festival de Música de Itabira, a gente tinha 100 e tantas inscrições, 200 e tantas inscrições. Como é que isso acontecia? A gente mandava pelo correio, a gente mandava para o estado de Minas, aí se saía na coluna do Carlos Felipe, certeza que tinha inscrição. Porque todo mundo, sábado, comprava o estado de Minas da área da cultura para ler o Carlos Felipe. Né, ver o que tinha lá de notas importantes. Então, era mais difícil algumas coisas, a gente ia fazer um festival, você pedia, na época era pedir patrocínio, não era propor patrocínio, né? O cara entendia que era pedir. Então, a gente ia lá para ver o patrocínio, essa é a Maíra, maravilhosa. Então, Kleber, deixa eu falar então, você me furou, pô. Você deu um spoiler, que eu ia encerrar com a Maíra, né? Porque assim, a minha participação. Isso que eu queria te falar. Eu perguntei quais legados do EPC, né? E assim, eu lembro que eu acho que eu tenho que falar isso aqui, que é muito importante, né? Você falou que a gente foi sócio, mas mais do que sócio, a gente era muito amigo, a gente trabalhou junto. Eu lembro que eu me mudei de Malicuia para Itabira, dormia na sala, Márcia, dormia na sala da casa do Kleber. Depois estava muito coisa, a gente alugou uma casa maior para a Alca, né? Que era a empresa do Kleber, que depois virei sócio de uma certa forma. Aí tinha um quartinho lá no fundo, eu dormia lá e passava de manhã, de tarde, de noite, e a gente batalhando, levando o show do Tony Primo para o Rio de Janeiro, na cara e na coragem. O Kleber viu. Eu tenho que fazer esse depoimento aqui, vocês me desculpem. A Márcia e a Luna ficam me xingando que eu falo muito, mas isso aqui não tem como não falar. Ele não fala. O Kleber viu um dia o Fernando Ângelo no Faustão, que é um imitador, uma grande pessoa também, né? Imitador que tinha. Ele lá e o cara falou, pô, esse cara e tal, e criou uma amizade com o cara, levou ele para dar um show em Itabira. Daqui a pouco nós estávamos fazendo o disco do cara, o CD. Viu Saldanha e tal. Daqui a pouco estava fazendo o disco, inclusive fazendo como ele falou, com a Tumi Music, né, lá da Inglaterra, fazendo uma parceria para fazer lá, né? Aí Jimmy Cliff estava passando por aqui, por Minas Gerais. Vamos levar Jimmy Cliff lá para o show. Levamos Jimmy Cliff, levamos uma ferrada de gramado inteiro, né? Até hoje eu pago isso. A gente não consegue achar, o pessoal não libera espaço. Vamos criar um bar cultural, criamos circulador. Você lembra, né? Um bar cultural. A gente levou Belchior lá, né? E nessa a gente levou o Belchior para dar uma música inédita para o Fernando Ângelo gravar. Então, assim, mas por que isso, Márcia? É porque esse é Kleber, você entendeu? É aquele cara que ele falou assim, não é à toa que era da cidade que chama Pedra que Brilha, que os olhos brilham, né? Que ele é um cara que ele não tem medo de fazer as coisas. E assim, ousava, estava lá em Itabira, mas se sentia o produtor cultural mais importante do Brasil, e é assim que deve ser, né? Então, assim, primeiro eu queria dar esse depoimento, né, assim, aqui, que eu acho que eu vivi isso muito ali, né? E aí, eu lembro que Maíra, a filha do Kleber e da Cássia, né, que era sócia do Kleber na época, em vários sentidos, né, Kleber? E aí a Maíra, eu carreguei Maíra no colo. Hoje a Maíra é uma das cantoras mais brilhantes que a gente tem. Ela não foi, eu digo que ela não foi descoberta ainda, embora eu acho que a safra de mulheres. Você falou uma frase, eu vou citar, tem a Maíra, que lançou um livro agora no Dia de Drummond, está lançando o segundo EP dela, o segundo quarto álbum. O quarto álbum, o segundo OB, né? Que é o OB 1 e o OB 2. OB 2.0. O OB 2.0, que foi com o Djonga, o primeiro lá, que tem uma participação especial. Ela está aqui com o Sérgio Pererê, bacana demais, né? Então, assim, eu acho que essas fotos que eu coloquei mostram um pouco que, pô, uma artista, e me fala um pouquinho disso, porque, na verdade, ela, de uma certa forma, é neta do EPC, né? Porque nós somos filhos e ela é neta, né?
A Márcia é a avó, mas nós somos... Márcia, aí já calhou você, Márcia. Pode não, é. Olha, a Maíra é um caso muito, muito doido, Edvar. Você conviveu com a gente, você é amigo, né? Meu querido aí, Márcia Nós também. só um pouquinho, ela é prima, tá? É prima, tá, Márcia? É prima. Melhor é nossa isso. prima carnal mais... O que a gente mais gosta. Então o que acontece? A Maíra nasceu em julho de 89, 28 dias depois, aproximadamente 28 dias, um mês depois, Maíra estava no camarim, no Moisés, o que a gente ia fazer? A gente estava fazendo a Olimvale, que era a Olimpíada da Vale, os shows eram a nossa produtora que fazia os shows para os atletas do Brasil inteiro que vieram disputar essa Olimpíada em Itabira. E a Maíra ficou no Moisés, no camarim da Titânia. Então a Titânia foi a primeira artista a carregar a Maíra no colo. E depois, no primeiro álbum da Maíra, a Titânia participou, fez uma participação especial, né? E depois convidou a Maíra para algumas coisas e tem o maior carinho com ela, né? E a Maíra, aí desde pequenininha, a Maíra gravando suas músicas com um gravadorzinho que a gente tinha, fazendo suas invenções lá. Depois, quando eu assustei, Maíra já tinha criado um grupo de teatro, já tinha criado a banda de música, já estava pedindo para ir para Belo Horizonte fazer escola livre de cinema, já tinha inscrito na Bituca, em Barbacena, já tinha feito vestibular para numa faculdade particular, achou o curso horrível, pediu para poder sair, saiu, ficou tentou a FMG, passou, fez artes cênicas, fez o TCC 100%, fez o espetáculo, escreveu, dirigiu, produziu e fez o espetáculo do TCC e foi achando seu caminho, achando suas conexões. E, para mim, hoje, além de uma cantora, e aí eu tinha um medo danado, Edvar, que era o quê? Como ela convivia com a gente em tudo, estava ali nos bastidores, na viagem que a gente foi com a família Alcântara para a Itália, a Maíra estava junto. E aí ela ficava cuidando da produção. Pai, já pegou a cadeira da vó Mina, já olhou a água para não sei o quê. Ela, pequenininha, naquela época, com 10 anos de idade, né? Ela já estava lá internada. Então, a Maíra, para mim, hoje, é uma grande produtora. Na minha cidade, Kleber, se chama mão de obra infantil, tá? Né? Ah, não, mas aqui a gente fala que é de manhã que começa o dia. Entendeu? Aqui a gente fala de manhã que começa o dia. Então, quer dizer, ela foi achando seu caminho. Meu medo era, quando Maíra resolveu cantar, atuar, fazer as coisas, meu medo era que ela não tivesse talento. Por Deus do céu, eu tinha o maior medo que Maíra não tivesse talento. E aí, quando ela começou, eu nunca desestimulei, deixei ela fazendo. Aí, quando tinha alguma coisa que eu achava que não estava legal, eu falava. E aí ela foi achando o caminho. Chegou um momento que eu falei, caramba, essa menina é potência. E graças a Deus ela foi se preparando, correndo atrás, batalhando, fazendo conexões, né? Esse álbum que ela lança agora tem participação de gente do Brasil inteiro. É uma das meninas mais aí aclamadas da nova geração no Brasil, que é a Juliana Linhares, fez com carinho com ela a participação no disco, né? Várias pessoas fizeram remix. O Castrup, que é o produtor do Obi, e agora com ela nesse Obi 2.0, é o cara que fez os discos mais vencedores da Elza Soares, que deu guinada na carreira da Elza no fim de vida, né? O Castrup é um cara que, assim, apaixonado pelo trabalho de Maíra. Então ela está abrindo os caminhos, né? Abrindo uma caminhada, né? Amiga de Pererê, de Tizumba, toca com eles, faz coisas aí em BH, está voltando a morar 3 dias antes do lançamento do livro, né, dia 31 agora, ela fez a mudança dela para Belo Horizonte novamente. Ela morava em Belo Horizonte, na pandemia ela veio para Itabira. E agora ela está voltando para morar em BH. Então, porque ela está tendo que ir muito para Belo Horizonte, ir de volta para as coisas de compromisso de trabalho. E aí ficou um pouco mais fácil para ela. Então, assim, graças a Deus, ela achou sua identidade, não vejo Maíra imitando ninguém. Ela achou a linha dela de trabalho, achou o caminho dela. É uma excelente compositora. E quem está falando aqui não é um pai babão, é um produtor crítico. Então, ela tem uma identidade sonora, ela tem uma identidade escrita muito, muito foda. Ela não tem nenhum medo de assumir nada do que ela quer fazer, do que ela é, do que ela quer ser. Então, ela é mais corajosa que o pai dela. E isso me orgulha muito. Eu acho que a gente ainda vai, se Deus quiser, e o que Ele quer, e os orixás e todas as energias que movem esse mundo, esse universo, a gente vai ouvir falar muito bem da Maíra, sabe? Já está ouvindo, sabe, Edvar?
ela passou um projeto dela do OBI, que é o álbum anterior, foram 3.600 e tantos projetos no Brasil inteiro, 19 projetos passaram, entre os 19 estava o da Maíra. Foi da Casa Natura, né? Foi da Natura Musical. E aí é uma coisa que a gente às vezes não entende, mas assim, o tempo vai dizendo para a gente tinha tentado fazer um contato com o Chico César e não estava conseguindo. Para o Chico participar do trabalho dela, do anterior, do OBI. Não estava conseguindo falar com o Chico. Aí, não está conseguindo, vamos... Essas coisas que a gente muito bem sabe de produção, né? Às vezes você não consegue falar com o artista, não ser um show, né? Aí não conseguiu, o acesso não chegava, nem gravou o disco e tal. Aí o Chico César veio em Itabira fazer um show, Festival de Inverno. Aí eu fui lá e como a gente já tinha trabalhado, né? Junto com a família Alcântara, com ele, em maior tranquilidade e tal. Eu falei, Chico, a gente está tentando fazer contato com você, que nós vamos no Rio. Me manda o link, me manda não sei o quê. Aí tinha uma pessoa com ele, eu passei as informações para ela. Aí tal. Aí o Chico, a Maíra foi fazer um show no Festival de Artes Negras, no Parque Municipal. Ela fazia e depois era o Chico. Aí o Chico ficou sabendo o que ela ia fazer. E ela tinha gravado uma música do Chico César que a Titânia já tinha cantado há um tempo atrás, que é Dança. Então o Chico ficou sabendo o que ela ia fazer. O Chico ligou uns 3 dias antes para ela, pedindo para ele participar do show dela. Você vê a generosidade do cara. Quando ele desceu do palco, aí eu fui lá agradecer, o Chico falou, Kleber, sua menina está pronta. Ela está pronta, é questão de tempo. Então, assim, ela está correndo atrás. Como todos nós, humanos, tem dia que o cansaço é maior. Hoje mesmo é um dia que ela está muito cansada, pode se bater da lata, né? Muita coisa é ela que tem que pegar no chifre do boi e fazer, não adianta contratar, ou não tem grana para contratar, tem que ralar mesmo. Então, tem dia que, se bobear, todos nós queremos desistir, né? Quantas vezes eu não desisti também. Mas, assim, em termos de talento, o medo que eu tinha dela não ter é um orgulho que eu tenho que está sobrando. Preciso agora de uma oportunidade maior para expandir isso, porque uma das coisas que talvez seja aí o legado do EPC, que ela não participou, mas que talvez, de uma certa forma, vamos dizer, transmitiu pelo sangue, né? É a questão do senso coletivo. Porque tudo que ela faz, ela carrega uma galera com ela. Tudo que ela faz é um monte de gente. Tudo que ela faz, ela chama alguém. Tudo que ela faz, ela estende a mão. Tem uma cantora dessa geração dela, muito bacana, que, aliás, eu estou muito... A Maíra nem se fala, né? Eu sou fã de carteirinha, tenho tudo e acompanho tudo. Mas tem uma cantora lá do Recôncavo Baiano, uma cidade que chama Cipuaçu, me parece, chama Suede Guedes, assim, uma coisa assim, não sei o nome, não lembro, Suede Nunes, que ela tem uma música que chama Povoada, não sei se você conhece. Sei, ela fala, você está falando da Maíra, né? Ela fala assim, eu sou uma, mas não ando só. Né? Eu acho que o EPC, cada um era um, mas a gente nunca andou só, andou em bando, né? Então, a gente fez uma ocupação no Palácio das Artes, que hoje seria, e de uma certa forma, acho que a Maíra encarna esse espírito, que não é só dela. Você citou o Chico César, né? Você tem uma série de cantores e autores e artistas hoje que estão imbuídos disso, né? Eu acho que a Maíra está numa trilha fantástica. E aí, Edivar, você está falando isso aí, eu estou lembrando, né? Você falou, não sei porque você falou para Zazassi, nesse exato momento que a gente está conversando, está sendo o velório do Lobo Borges, né? Pois é. E aí, cara, assim, ontem foi um negócio esquisito, porque quando eu fiquei sabendo, me arrepio aqui agora de emoção, me remeteu muito quando o Newton Baiandeira morreu, que é o nosso Baiandeira. Porque o Baiandeira aconteceu, a gente estava num comício e deixei ele na casa dele, porque ele morava a 300 metros mais ou menos da minha casa. E aí, quando estava tendo um jogo do Galo, o Galo estava até perdendo, e ele me liga, capitão me chama de capitão, me socorre que eu estou morrendo. Disse igual uma bala, super de chinelo. E não conseguimos chegar no hospital. Chegamos no posto de saúde e no SAMU, e eles tentaram reanimá-lo, não conseguiu. E eu lembrei ontem do Lobo Borges, aí me bateu o Newton Baiandeira, sabe? Veio aqui, aí à medida que o dia inteiro você vai vendo as pessoas falando do cara, o cara com 20 anos fazer aquele disco com o Milton, e a vida toda eu achei que era o Milton era só o grande, o que iluminava aquilo tudo,
Não, mas era a minha ignorância. Ontem eu fui entender o quanto o Lobo foi importante nesse processo todo. Até mesmo descobrir o Milton, descobrir o Beto Guedes, com 10 anos de idade, trazer e depois ser autodidata e fazer tudo que ele fez durante a vida toda. E aí, a simplicidade da coisa, e às vezes a memória que a gente não guarda por qualquer motivo. Eu tinha feito um show com o Loborges na Mostra de Cinema, na segunda Pedra que Brilha, Mostra de Cinema de Itabira, em 2007. Eu não lembrava, só vi depois da publicação na cidade, da própria fundação, que também ele tinha feito um show, quando eu fui superintendente, em 2004. Né, e fez na Praça do Orião, e a da Pedra que Brilha foi em frente ao Hotel Itabira, no Paredão. E aí, lembrando, eu falei, o que é que fica disso tudo? Eu falei, cara, fica a simplicidade do cara, aquele cara que era fogo, foda, que era um cara de uma criatividade fantástica, reconhecida no mundo inteiro, admirado no mundo inteiro, um dos discos mais celebrados, né, considerado o 9º mais importante do mundo, e o primeiro do Brasil em todos os tempos. O cara era de uma timidez, de uma simplicidade. Então, aí eu venho para o que a gente falou do EPC. É a simplicidade, sabe, Edivar? É não querer o do outro, sabe? É entender que é um coletivo, que são várias pessoas e que a coisa pode ser, o fruto pode ser coletivo, né? É a história, né, do Coisa Africano, de que eu sou porque nós somos. Não, juntos, força mesmo. Então, acho que fica isso, né? Fica isso para a gente poder pensar, sabe? Fica isso para a gente poder matutar mesmo para os próximos EPCs. Quem a gente traz mais para beber dessa água? Quem vai continuar a estar nessa trilha? Quem vai continuar esse legado? Na hora que Edivar, Kleber, Márcia, Izinho, Elke, um monte de outros falar, não, vou aposentar, vou entregar a chuteira. O que eu acho muito difícil, né? E conhecendo, pelo menos nós três, um pouquinho que eu conheço, é muito difícil da gente parar, né? Porque a cachaça é isso que a gente faz, né? Então, esse movimento, esse encontro pro lado de cultura, ele tem que multiplicar, cara. Nem que seja um bairrozinho aí de Belo Horizonte, depois a gente amplifica, volta de novo um dia para lotar o Palácio das Artes, mas ele tem que renascer não só enquanto memória digital, mas enquanto ação, sabe, atitude. Pensando no futuro da cultura mineira, para que a gente possa também contribuir, não só influenciar, mas contribuir, mais do que influenciar, contribuir para os próximos passos da cultura, né, para o acesso, né, amplificar esse acesso, que hoje ainda já aumentou demais, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco, Ô, Kleber, antes que a Márcia Bethânia comece a denegrir minha imagem, eu vou fazer uma última questão, que ela fala que eu falo demais. Então, eu queria te agradecer muito, eu acho que a gente poderia ficar aqui durante muito tempo, e eu queria te agradecer muito por essa participação muito importante, cada um que entra aqui com a gente, né, Márcia, traz para a gente uma visão muito, muito interessante, assim, da sua perspectiva, do seu lugar, mas que, no fundo, acaba sendo um pouco o que a gente também pensa, né, assim, e aí eu concordo com você e que, em algum momento, a gente tem que encontrar, inclusive, assim, quando você fala de um novo APC, tem que ter o presencial, né, tem que ter. É um negócio muito interessante, mas como a Márcia disse, é uma coisa que está no horizonte nesse momento, mas todo mundo, de uma certa forma, tem pensado numa possibilidade. Mas esse digital também demorou quantos anos? Né? Então, Pois é. Isso aí, o mais difícil aconteceu, Divac. O mais difícil aconteceu. O pontapé está dado. Daqui a 40 anos, Márcia vai ser prefeita lá de não, Diamantina. Aí, 40 anos eu não estou aqui. Eu duro mais 10, 15 anos no máximo. Então, ela ajuda Márcia agora para 2030, né? Então, assim, se ela for, nós vamos estar lá. Mas estou brincando. Então, assim, eu pedi à Luna para colocar uma última imagem aí, eu quero encerrar com essa última imagem aí. Viu, Luna, por favor? Você lembra disso, né? Kleber, mas olha, para mim foi um grande, grande, grande prazer, viu, ter você aqui. Sempre foi essa referência e continua sendo essa estrela brilhante, límpida, viu, de Itabira. Queria te agradecer, né, por essa disponibilidade
e por essa permanência, né, dessa luz, dessa força interior que você tem, conectada, né, com a cultura ao longo da sua vida, tá? Não, Márcia, Vai estar obrigado. fazendo o encerramento aí, e eu vou precisar sair, que eu estou numa outra atividade hoje, viu? Mas agradecer de coração e deixar aqui um grande abraço aí na sua princesa, que é belíssima, Maíra, né? Uma voz linda. É a cara do pai, né, Márcia? Performance linda, de pau. É a cara do pai. A cara do pau, a cara de pau que achar que é a cara do pai. Ela é maravilhosa. Peixinho né? Filho de Ela é peixe, linda, peixinho é. Ela é maravilhosa. Mas é isso, um grande abraço. Obrigado, E olha, carinho. valeu aí por mais essa parceria, tá bom? Márcia. Obrigado por tudo, viu? Um abraço. Bacana, fica um pouquinho aí, que daqui a pouco a gente fala mais um pouco. Oi. E aí, João? Não, bacana demais. Vai rodar a vinheta. Só um Cara, você tem que falar, Pipotrelli. Não, pode ficar um pouquinho. Eu ia falar, mas agora... Ô, Luna, espera só um pouquinho, então. Então, o hipotrélico, Kleber, é o poema seu aí, né? Antes que uma úlcera te passe um atestado, grite-se, antes que uma úlcera te passe um atestado de óbito. Né? Um poema seu que nós publicamos no hipotrélico, eu e Getúlio Maia, né? Naquela coisa, não sei se você lembra disso, né? Eu resgatei isso aqui, foi destacado lá, né? Que é um pouco isso, a gente tem que se gritar para que, se o mundo não quiser nos ouvir, a gente pelo menos se ouça e toca o barco, né? Divan, eu acho que é isso, né? A gente faz isso todo dia, né? Acho que todo dia, por mais besta que seja o que possa parecer, né? Eu tento todo dia levantar com o pé direito, sabe? Pôr o pé direito no chão e firmar o pensamento. Que o dia de hoje seja melhor que o de ontem, sabe? E o amanhã melhor ainda que o de hoje, por mais difícil que às vezes tem hora que você tem que parar e deitar e descansar um pouquinho, porque o corpo cobra, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, é mais persistente. Mas a gente também tem essa questão de lembrar coisas boas, né? De lembrar, isso aí, quando você me mostra esse jornal aí, né, que a gente fez, essa publicação, né? Essa ideia, né, que de uma certa forma... Era uma ideia, na verdade. Era uma ideia, né, que não foi, a gente não conseguiu dar outras sequências, mas é isso, então muita coisa, de alguma forma, alguma coisa foi ficando em algum lugar que sedimentou o que a gente é hoje, né? Os tombos, as levantadas, os sonhos, as cochiladas, as caneladas que a gente tomou, as alegrias que a gente teve, tudo isso constrói o que a gente é hoje, né? Então, assim, cada palavra, cada palestra no EPC, cada encontro, cada abraço, né? Cada momento que a gente viveu ali, cada ansiedade, angústia, se ia dar certo, se ia conseguir, tudo isso construiu o que a gente é, né? Isso com que a gente chegasse, cada um, em algum lugar que a gente chegou, e outras coisas, e a gente continua, né? Ainda pensando que é possível fazer alguma coisa a mais. Só que agora, o diferente é que a gente pode fazer melhor. Né? Isso. Tem inclusive instrumentos, ferramentas para isso que a gente não tinha naquela época, né? Mas de qualquer forma, é só para a gente encerrar aqui o processo, mas continua na sala que depois que rodar a vinheta a gente vai, mas você falou da palavra sonhos, né? E não podemos encerrar sem, como diria o Lô, né? Os sonhos não envelhecem, né? Então, estamos aqui nós para mostrarmos que, de fato, os sonhos não envelhecem. Nós estamos sonhando os mesmos sonhos. Como diria o Jacques Cousteau, já que estamos falando em citação, um sonho que se sonha só é só um sonho, né? Agora, um sonho que se sonha junto é realidade. O EPC foi um pouco isso, né? A gente sonhou junto e tornou realidade. Obrigado, Kleber, pela participação, pela contribuição. Daqui a pouquinho, a gente se fala. Abração. Até mais. Abraço.